Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve estamos juntos. Leonardo Jardim. Tá aí, o homem ainda nos Emirados Árabes. A gente vai trazer os detalhes aí dessa vinda. Chega sábado, viu, galera? Final da tarde ali, o Leonardo Jardim em Confins para se apresentar ao Cruzeiro. O Patrick, Caio e Pedro. Começando por você, Pedro. Eu não vou cansar de dizer isso aqui. Inclusive, estamos abrindo a temporada Leonardo Jardim TV. E essa aí, pelo menos da minha parte, eu vou firmar aí com esse projeto aí, porque eu não esperava Leonardo Jardim chegar ao Cruzeiro. Todo mundo sabe que resultados são importantíssimos, mas dessa vez eu torço muito para que o Cruzeiro tenha um projeto aí de médio e longo prazo. É um contrato de 2 anos com possibilidade de prorrogar, mas é um técnico. Pode chegar e não dar certo? Sim, mas o Cruzeiro traz um treinador de altíssimo nível, né? Desconsiderando aí esse último trabalho no Al-Ain, os outros números do Leonardo Jardim são números altamente positivos, de conquistas também lá no Oriente Médio, de passagem pelos clubes aí, passagens pelos clubes de Portugal e a principal no Mônaco. Então, é um técnico jovem ainda, né? 50 anos, dá para fazer aí um trabalho para se consolidar, né, no Cruzeiro, tipo um Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras. E com todo respeito, o Abel ele se transformou aqui no Palmeiras, né? Se falasse lá atrás, Leonardo Jardim e Abel Ferreira, era uma quilometragem gigantesca de distância, né? Então, que o Leonardo Jardim chegue, que ele possa aí ser respaldado a cada dia e que o torcedor entenda, e a gente também, de um processo de um técnico. Porque senão, daqui 4 meses, começa a oscilar isso e aquilo, e, e aí vai tudo por água abaixo e começa toda aquela história. Então, toda a sorte do mundo aí para o Leonardo Jardim, porque chega um técnico de altíssimo nível, de muito conhecimento, de muito trabalho, e é naquela linha de portugueses, né? Que possa ser aí mais um português a fazer um grande trabalho aqui no futebol brasileiro. Me surpreendeu bastante, e a gente já criticou aqui em outros momentos, lá atrás, as mudanças, sai Seabra, vem o Diniz, não deu certo, e aí o Cruzeiro mantém o Diniz, só que agora acho que é um acerto aí muito grande, e torcer para que tudo dê certo, né, ô Caio? Exatamente, Samuca. Você citou aí uma palavra mágica em relação ao Leonardo Jardim, em relação ao trabalho dele, tem que ser respaldado. A gente sabe que técnico português não abre mão disso. Isso é importante para qualquer treinador, em qualquer nacionalidade. Mas ainda mais quando se trata de técnico português, isso acaba ganhando uma importância ainda maior. A gente já viu alguns episódios do futebol brasileiro de técnicos portugueses que se sentiram incomodados com interferência, com falta de autonomia e não titubearam externar isso para a imprensa. Então, que o Leonardo Jardim realmente possa chegar com total liberdade, porque tem capacidade para isso, né? É um treinador de um currículo pesado, campeão nos mais diversos centros, o que me empolga para o trabalho dele no Cruzeiro, porque isso mostra uma capacidade interessante de adaptação. Já foi campeão na Grécia, já foi campeão na França, campeão na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes. Isso sem contar o grande trabalho que ele teve no esporte, conseguindo ser vice-campeão português por lá. Você citou também outros exemplos de técnicos portugueses que tiveram sucesso recente no Brasil. Todos esses chegaram em meio de temporada, chegaram já com a temporada em andamento. Se a gente for pegar o caso do Jorge Jesus, lá em 2019, ele chega em junho de 2019, já em meio ao Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira chega em outubro de 2020. E o Arthur Jorge chega já depois do Campeonato Estadual, né?
depois da demissão do Thiago Nunes. E todos esses técnicos conseguiram se adaptar muito bem, tiveram respaldo e, claro, com material humano em mãos, desenvolveram um grande trabalho. Então, para mim, não é nenhum problema o Leonardo Jardim chegar nesse momento. É claro que vai precisar de um tempo importante de adaptação, que a diretoria vai ter que ajudar ele nesse sentido, o próprio grupo de jogadores também. Mas, enfim, acho que é um técnico plenamente capaz de trabalhar bem por aqui, com suas ideias, com todo o lastro que tem, e fazer bom proveito dessa estrutura do Cruzeiro, da qualidade do elenco, que certamente atraiu o Leonardo Jardim, né? Ele estava com um contrato vigente no Al-Ain, não deixaria por qualquer aventura. Veio ao futebol brasileiro porque sabe que por aqui pode ter sucesso. Tomara que pela primeira vez em muito tempo o Cruzeiro consiga ter um treinador trabalhando a médio e longo prazo para fortalecer esse projeto esportivo. Então, me anima muito a chegada do Leonardo Jardim. Não esperava, quando o nome dele começou a ser especulado, foi algo que me surpreendeu, e as negociações se desenvolveram de uma maneira muito rápida, né? Agora é desejar todo o sucesso do mundo para ele e que ele possa ser muito vitorioso no Cruzeiro, que seja a passagem mais marcante da carreira dele. É um ponto bem interessante essa questão de não esperar, né, a contratação do Leonardo Jardim, porque a gente pontuou e ventilou vários nomes aqui e acabou nem falando do Leonardo, porque era uma realidade para muitos distante. É claro que tem várias coisas, o Caio pontuou muito bem a questão da qualidade do elenco, e eu falei em algumas lives aqui também que a sensação que passa é que o Leonardo Jardim ele quer retornar a um cenário mais competitivo. Ele passou um bom tempo ali na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, mas que agora ele quer estar de volta ao cenário competitivo, que vai exigir mais dele, e sabendo dos portugueses que vieram ao futebol brasileiro e tiveram sucesso, ele pensou, pô, é uma oportunidade muito grande para mim, e escolheu o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro precisa de respaldar o treinador, os jogadores também precisam de respaldar e comprar a ideia do técnico. É um treinador que tem ideias bem interessantes, ao contrário de outros técnicos, ele não fica muito preso em determinadas convicções. O torcedor cobrava muito um técnico que se adapta ao adversário. O Leonardo Jardim tem isso como característica, fez isso no Mônaco, fez isso no Al Hilal, fez isso no Shabab Al-Ahly, fez isso em todos os clubes que passou. E ele é um técnico vencedor em diferentes cenários, em diferentes contextos, digamos assim. A gente sabe como é diferente jogar o futebol português, o futebol francês, o grego e o futebol ali na região da Arábia, na região do Golfo, digamos assim. Naquela parte ele só não trabalhou no Bahrein, todos os outros países ali do Golfo ele acabou trabalhando. Então é um movimento muito interessante do Cruzeiro. Um técnico que sabe trabalhar com jogadores jovens, ele foi o responsável por ali, quem sabe até revelar o Kylian Mbappé. É claro que o Mbappé é um fenômeno, ele iria surgir para o futebol com qualquer que seja o técnico, mas o Leonardo Jardim tem os seus méritos de ter potencializado um ainda jovem Kylian Mbappé, conseguiu coordenar também um Lemar que era muito jovem, Anthony Martial, Bernardo Silva, Fabinho. Para quem não se lembra, o Fabinho ele sai do Real Madrid para o Mônaco como um lateral e ele vira volante, um dos melhores volantes do mundo aí nos últimos tempos, digamos assim, graças ao Leonardo Jardim. Então é um perfil que casa muito com o que o Cruzeiro precisa. Um time que propõe o jogo, mas que consiga acelerar essa posse de bola, não fique com aquela posse de bola morosa. Um time que pressione bastante, que fique fustigando o adversário, e principalmente que sabe trabalhar com jogadores mais velhos e também com atletas mais novos, né, que estão começando ainda a sua carreira no futebol. Essa contratação que pega de surpresa, não vou dizer todos, né? Porque generalizar nunca é o interessante. Mas quando imaginamos até um Botafogo, atual campeão da Libertadores brasileiro, está sem treinador ainda. Quando você vê o Fluminense, né, cogitando uma demissão do Mano Menezes, mas também com receio do que vai aproveitar no mercado. Quando nós, cruzeirenses, nos deparamos com a demissão do Fernando Diniz, a falta de opções daquilo que conhecemos realmente também trazia, né, uma preocupação. Renato Gaúcho esteve muito próximo e boa parte também, além de gostar, outra parte não gostava. E o Leonardo Jardim pensando e projetando, né, essa sequência de trabalho
que quando olhamos para Palmeiras, para Fortaleza, o Flamengo que tenta fazer isso também, é o melhor cenário, o Leonardo Jardim, eu creio que esse seria o nome de um cara que, apesar do último trabalho, que chegou em novembro no Al-Ain e não conseguiu, né, ter um êxito, mas em todos os times que passou praticamente fez um bom trabalho, né? Já foi considerado, inclusive, em determinado tempo, o 6º melhor treinador do mundo, né, ali em 2017 e 2018. Cruzeiro faz um achado em um mercado que não, né, imaginávamos que faria. Lógico que isso vai ser pautado pelos resultados em campo. Mas é um cara que o Pedro, inclusive, falou, né? Ele se adapta ao adversário em seu sistema tático, mas ele não fica preso somente em se adaptar ao adversário, né? Ele não perde a sua característica. Isso é extremamente importante, senão você fica ali extremamente limitado em só acabar anulando as ações dos adversários e perde sua principal característica, que é o de ataque. E quando você vê o elenco do Cruzeiro que foi formado para 2025, com jogadores que podem entregar esse profissional, né, justamente para que tenha um repertório tático, dependendo do técnico que chegasse, inclusive o próprio Fernando Diniz que estava aqui, não conseguia, né, fazer com que esse Cruzeiro evoluísse, mesmo com muitas boas peças em mãos. O Leonardo Jardim tem essa expectativa, né? Porque é um treinador que já mostrou esse repertório tático aí, e dentro desse elenco que foi formado, acho que é extremamente importante. Acho que o elenco do Cruzeiro precisa de um treinador desse perfil, um português, um cara mais literal, um cara mais de sim, sim, não, não, até para dentro de algumas características de jogadores desse elenco que já foi demonstrado da temporada passada para essa temporada, talvez, né, venha perder isso. Isso é questão de reclamar pós-partida de titularidade, sorrisinhos aí pós-substituições. Eu acho que isso também é extremamente importante dentro do perfil desse treinador, que é o Leonardo Jardim. E quando ele chega aqui no Cruzeiro, trazendo parâmetro para Abel Ferreira, Jorge Jesus, o próprio Arthur Jorge, quando chegam, eles não tinham, né? É o mesmo currículo que esse Leonardo Jardim chega aqui no Cruzeiro. Então, para você ver que o Cruzeiro realmente, a mesma diretoria que foi criticada a manter o Fernando Diniz em um momento que demonstrava que não era a melhor coisa a ser feita, também temos que elogiar, porque fugiu da casinha, fugiu mais do mesmo. E o Leonardo Jardim, espero que venha ter vida longa aqui no Cruzeiro, viu, Samuel?